O próximo texto que nós vamos usar aí é o que eu mencionei agora, o Salmo 23. Mas olha o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei agora há pouco sobre esses dois instrumentos que um pastor usa para poder guiar a sua ovelha pelo caminho? Né? Veja que a ovelha, pela dificuldade visual, às vezes ela não consegue ver, ela está só aqui em linha reta, andando pelo pasto ou pelo caminho, pela estrada, e aí ela vai confiando só no sinal que o pastor está fazendo com a sua voz e batendo com a vara para direcionar o lado que ela tem que virar. E ela está aqui, ela vai aqui e ela não fica perifericamente vendo e tomando as decisões. Por isso que é muito fácil uma ovelha se perder do rebanho. Porque se ela dá um passo em falso, ou ela perde o cheiro ou a voz do pastor como referência, ela sai caminhando errante, ela se perde. Entendeu? E por que eu mencionei aqui especificamente esse verso 4, que fala do vale da sombra da morte? Porque isso aqui é fundamental para entender esse contexto de escuridão e a importância de, na escuridão que você não consegue ver, você discernir a voz. Eu vou voltar a falar sobre essa questão de escuridão quando eu estiver lá depois no episódio da parábola das 10 virgens. Isso aqui é muito importante e faz todo sentido no discurso de Jesus acerca da sua volta, falar sobre essa questão de escuridão e discernir a voz em meio à escuridão. Tá? Sobre o Vale da Sombra da Morte, é importante a gente atentar ao seguinte. Geograficamente e historicamente, temos dois contextos aí sobre o Vale da Sombra da Morte. Em Israel, existe um local conhecido como Vale da Sombra da Morte, fica entre Jericó e Jerusalém, né? Há quem diga que hoje ele é um território pertencente à Palestina, tá? Mas é um desfiladeiro íngreme, profundo e estreito. A luz solar só atinge a sua base quando se encontra diretamente acima do vale ao meio-dia. O restante do dia, o fundo desse vale permanece na sombra. Numa outra oportunidade, eu já fiz um estudo na igreja que eu congrego sobre o Salmo 23, e eu trago ali o contexto histórico e geográfico para explicar tudo que Davi está falando ali. Ao contrário do que muitos ensinam, ali não é 100% metafórico nem alegórico, mas é de fato Davi, por ser pastor de ovelhas, ele está ali poeticamente relatando o seu cotidiano como pastor. E quando ele fala do Vale da Sombra da Morte, né, não é Vale da Sombra e da Morte, mas é o Vale da Sombra da Morte. Ele está falando sobre um lugar que de fato existe até os dias de hoje, existiu no tempo dele. Essa primeira característica aqui, somente ao meio-dia o sol ele pega o desfiladeiro, né? Você vai ter o desfiladeiro, o sol ele pega dentro só quando é meio-dia e o sol está exatamente em cima. Qualquer outro horário, o sol faz uma sombra numa boa parte desse desfiladeiro. E nesse estudo eu falava sobre, você pode até fazer uma pesquisinha fácil no Google aí, sobre o Vale da Sombra da Morte nos dias de hoje, ou em Israel. Ele vai dizer que pelo fato desse local ser muito escuro, e por ele ficar entre Jerusalém e Jericó, principalmente nos tempos ali de Davi, é uma estrada de acesso muito importante, né? Tanto pela importância da cidade de Jericó na época, quanto por Jerusalém ser a capital da adoração dos judeus, né? E essa estrada no meio do caminho ali, que tinha esse vale, né, que tem esse vale, ela por ser escura por causa da sombra praticamente todo o dia, com exceção do meio-dia, né, que é o movimento que o sol faz quando ele está exatamente em cima, por ter essa sombra quase que o dia todo, acabou se tornando ali um lugar que virou morada, né, morada ou habitação de ladrões e salteadores. Lembra do ladrão e salteador que Jesus fala agora há pouco em João 10? Esse ladrão e salteador do Vale da Sombra da Morte funciona da seguinte forma. Esses relatos, né, principalmente da história, da tradição, da cultura judaica, fala que nesse local, o Vale da Sombra da Morte, os ladrões e salteadores sabiam que ali era meio que uma passagem obrigatória dos pastores, tanto que habitavam em Jerusalém ou em Jericó, e eram obrigados a atravessar no meio desse vale para chegar às planícies, né, onde tinha a pastagem para o rebanho. E eles se escondiam ali
nessa escuridão da sombra ali, desse vale íngreme, né, bastante profundo, para no momento em que os pastores passassem com os rebanhos, esses salteadores eles atacavam os pastores, eles matavam muitos desses pastores, ou feriam gravemente, né, e roubavam as suas ovelhas para servir de roupa, de alimentação, para tirar o seu leite, enfim, ou até para revender, para fazer dinheiro. Então era um lugar temido pelos pastores, né? Eu já assisti estudos, e eu acredito muito nisso, pelas características do que a gente está falando agora, que esse vale talvez seja na mesma estrada entre Jerusalém e Jericó da parábola do samaritano, que um homem passava ali vindo de Jerusalém, né, provavelmente voltando do culto, né, da adoração, e ali ele cai na mão de ladrões e salteadores que o deixam quase à morte. E nesse mesmo caminho passava o sacerdote, o levita, o samaritano, e você conhece o resto da parábola. Então veja como na cultura e na tradição judaica faz muito sentido esse lugar não ser fictício, nem metafórico, nem alegórico, mas ser um lugar verídico. Tá? E vamos para a segunda característica do Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era um local escuro, a última morada dos leprosos. A lepra é uma doença infecciosa que afeta os nervos e a pele e que provoca danos severos, né, conhecida como hanseníase. Os leprosos, com a falta de cuidados médicos, eram levados para o Vale da Sombra da Morte, deixados lá, e entre eles os que estavam melhor cuidavam dos piores até o fim. Uma segunda crença é que esse local, né, é sabido de todos vocês, que uma pessoa leprosa era retirada do meio do povo, né, como aconteceu com Miriam, por exemplo, quando ela contraiu lepra por ter falado mal de Moisés, e aí Deus não se agradou. Ela é retirada do meio, né, do arraial e levada para ficar por, acho que se não me engano, 7 dias longe, porque era uma doença contagiosa. Então, há uma crença também na tradição judaica, na cultura judaica, de que nesse vale, que era muito escuro e era distante, eles levavam os leprosos para morrer lá, e ali eles ficavam até o final das suas vidas. Então era um local de morte para esses que iam lá terminar os seus dias, tá? Mas por que é importante a gente falar sobre isso? E o que isso tem a ver com os falsos cristos, com João capítulo 10, né, o pastor? O reconhecimento de você discernir a voz do seu pastor num ambiente hostil e escuro, onde você precisa confiar somente pela voz de que você está indo pelo caminho certo e que nada de mal vai te acontecer. O contexto básico do que Jesus fala, né, Jesus como um fiel judeu e conhecedor da tradição e da cultura judaica, Jesus ele usa referências, né? Falamos já sobre o Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito baseado fortemente na cultura e na tradição histórica judaica. E Jesus ele dá um exemplo aqui que atende todas essas demandas da tradição e da cultura e da história dos judeus. Por essa razão ele fala sobre essa questão de você discernir quem é ele, e independente do aspecto visual, mas discernir pela voz. E esse caso do Vale da Sombra e da Morte, que Davi se refere no Salmo 23, fala de um local que a ovelha ela entra ali confiando de que ela vai sair do outro lado segura, mesmo em meio à escuridão, sendo guiada pela voz do pastor que a conduz. Então esse contexto vai ficar também um pouco mais esclarecido lá no episódio que nós vamos estudar sobre a parábola das 10 virgens. Mas veja como é interessante entender esse fato de confiar. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus ali, conversaram com ele, não reconheceram facialmente, ainda que eram contemporâneos a ele, não reconheceram pela voz, porque provavelmente não andavam com ele, mas depois no partir do pão, eles reconhecem que eles estavam diante do Mestre, pela maneira como ele partiu o pão e deu graças e comeu com eles. Veja como é importante você conhecer as características do pastor que você segue, né, no caso de Jesus, baseado nas suas atitudes, sua doutrina, seus ensinamentos, sua forma de agir, de pensar. Isso é discernir a voz e não se deixar enganar por falsos cristos. Temos aqui um outro texto muito enfático e simbólico acerca de conhecer a voz. Você conhece Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha a importância de você não se guiar pela aparência visual, mas confiar discernindo a voz. Veja que Jesus está num contexto em que ele volta
e ele bate a porta de alguém que está dentro da sua habitação, da sua morada, no interior da sua casa, com a porta fechada. E aí, ao bater a porta, ele tem que ouvir a voz, reconhecer que é Jesus e abrir a porta, ou seja, dar acesso à sua intimidade, à sua vida, a entrar dentro da sua habitação. E aí, então, eles ceiam juntos. Claramente, esse é um texto que se refere a você conhecer Jesus e partilhar com Jesus e ter intimidade com ele. E você pode considerar que isso também se refere ao arrebatamento, que é ouvir a voz de Jesus e cear com ele. E aí agora você pode fazer uma comparação alegórica ou metafórica, mas fato é de que Jesus sempre enfatiza em reconhecê-lo pela voz e não se deixar levar pelo que você vê, pelas pessoas que se apresentam como sendo ele, para tentar enganar, mas discernir a voz do pastor de fato.